No ténis de mesa, o São Roque perdeu com o Novelense por 4-2 e despediu-se do Campeonato Nacional da Primeira Divisão no terceiro lugar. Depois de ter perdido por 4-2 o primeiro jogo das meias finais do campeonato com o Novelense, o São Roque procurava a vitória que lhe permitisse adiar a decisão para o terceiro jogo. Com o único estrangeiro ausente por motivos de saúde, a tarefa dos madeirenses tornou-se mais complicada frente a um adversário com 2 estrangeiros. Sem atletas de fora e com um júnior na equipa, o São Roque começou mesmo assim por vencer o primeiro jogo. Enio Mendes mediu forças com Aruna Akinad e proporcionou aos adeptos alguns bons momentos de ténis de mesa. O madeirense acabou por vencer por 3-2, depois de um jogo muito equilibrado. No segundo jogo a batalha foi desigual entre o júnior António Gomes e Gonçalo Pacheco, com o mesa-tenista continental a vencer por expressivos 3-0. Seguiu-se o duelo entre Duarte Fernandes e o chinês Fan Shodong, e apesar da boa réplica, o atleta do São Roque acabou por perder também por 3-0. O Novelense passava então para a frente do jogo, uma vantagem que saiu reforçada depois do confronto de pares. Duarte Fernandes e Enio Mendes deram muita luta à dupla do Novelense formada por Aruna Akinad e Fan Shodong, mas acabaram por perder por 3-1 perante a decepção dos adeptos. Mesmo a perder, os madeirenses ainda reduziram, novamente pelas mãos de Enio Mendes, de longe o melhor jogador do São Roque. Venceu por claros 3-0 Gonçalo Pacheco e voltou a dar uma ligeira esperança à assistência. Por fim, Duarte Fernandes mediu forças com Aruna Akinad e, apesar do empenho, não foi capaz de contrariar o favoritismo do adversário. Com mais um 3-0 no último jogo, o São Roque perdeu por 4-2 com o Novelense e despediu-se da época em terceiro lugar. O treinador do São Roque revelou no final do jogo que houve atrasos na elaboração do contrato-programa com o clube. Atrasos que, segundo Ricardo Faria, afetaram o rendimento da equipa. Esta foi a festa do último título de campeão nacional da primeira divisão do São Roque. As conquistas das épocas 99-2000, 2004-2005 e 2005-2006 não voltaram a se repetir desde então. Este sábado, ao perder pela segunda vez com o Novelense, a equipa madeirense viu-se impedida de disputar a final, mesmo sublinhando que o principal motivo do insucesso tinha sido a ausência do chinês Tang Wei por motivos de saúde. O treinador Ricardo Faria apontou o dedo ao governo regional. Segundo o técnico, houve atrasos na elaboração do contrato-programa com o clube que acabaram por ter efeitos negativos na equipa. O profissional gosta de receber a tempo e a horas, mas isso também são questões que por vezes ultrapassam em grande parte a direção. Todos nós sabemos qual é a conjuntura financeira que assolam todos os clubes a nível regional. Quando é que os contratos de programa são assinados, quando é que são assinados, como é que as verbas são transferidas, quais são as regras do jogo. Um jogador que neste momento, como o Duarte Fernandes e o Enio Mendes, dependem exclusivamente da parte financeira. Logicamente que não posso dizer, seria ironia da minha parte, ou seria ironia de qualquer profissional, dizer que vai jogar de corpo e alma, vai dar os 100% ou os 200%, independentemente de receber a sua verba, a sua cota-parte que lhe diz respeito. Penso que seria irónico da minha parte. Logicamente que afeta do ponto de vista psicológico, do empenho, da motivação, todos os fatores são conjugáveis e aí, pronto, os jogadores transcendem quando as coisas estão bem a todos os níveis. O treinador do São Roque aponta diferenças na forma de tratamento do governo regional consoante as modalidades. Logicamente, o ténis de mesa não tem força como, por exemplo, de um futebol ou de uma outra modalidade, ou deixados. Apesar do terceiro lugar no campeonato, Ricardo Faria ficou satisfeito com a resposta dos atletas e aplaudiu a direção liderada por Marcelo Gouveia. Logicamente que é sempre muito triste, é sempre mal perdermos, mas por outro lado sempre contente, porque esta equipa, nós temos uma excelente equipa. Em verdade não podemos contar por motivos de saúde com um dos treinadores do São Roque, que era o chinês, o Tang Wei, teve que estar ausente neste jogo e logicamente que pronto, o objetivo era muito mais difícil de ser concretizado, mas nunca baixamos os braços e dou os parabéns. Por outro lado estou contente porque já é com 3 madeirenses, tenho que dar os parabéns e tenho que retirar o chapéu ao presidente, aos diretores do clube do São Roque. Tem estado em grande estado, tem estado procurar soluções aos mais diversos níveis para que nós consigamos aqui e de facto conseguirmos estarmos de cabeça erguida. Face à onda crescente de dificuldades financeiras, o técnico diz que no futuro gostava de ter só jogadores portugueses na equipa. Nós temos que cada vez mais olharmos para as dificuldades financeiras que assolam todos os clubes, não é só a nível regional, mas também a nível nacional. Mas pautarmos por uma boa formação e porque não, pensarmos a médio e longo prazo, temos só os jogadores portugueses.
Ricardo Faria está no São Roque há 7 anos e vai continuar na próxima época. Só não sabe ainda se vai voltar a lutar pelo título nacional. Para analisarmos a época do ténis de mesa madeirense, é o nosso convidado, o presidente da Associação de Ténis de Mesa, Juan Gonçalves. Boa noite, obrigado pela sua presença. Começava por pedir um comentário a estas declarações do Ricardo Faria. Bem, digamos, depois de terem perdido, digamos, a possibilidade de se qualificarem para a final, são sempre declarações mais emotivas, mais a quente, em que referem a um conjunto de circunstâncias em que, segundo a perspectiva do treinador, poderão condicionar, ou poderem ter condicionado, digamos, a não participação na final. Mas não tem essa diferença das outras modalidades em relação ao ténis de mesa? Tem mais peso? Repare, a política desportiva regional está, no fundo, regulamentada e aplicada nas diferentes modalidades. Nós não achamos que há essa diferença. É verdade que os montantes envolvidos nas diferentes modalidades são diferentes. Os encargos financeiros nas diferentes modalidades também são diferentes. Portanto, tem que haver essa discriminação positiva. Se em determinados momentos há clubes que depois, e aqui foi referido, os atrasos das subvenções, tendo em conta o cenário de grande dificuldade que se vive, os clubes foram obrigados a fazerem orçamentos controlados e rigorosos, e quando há maiores atrasos, tudo isso põe em causa tudo em termos desportivos. Agora, uma das coisas também o treinador referiu, e que o São Roque não chega à final, muito possivelmente pela ausência do seu atleta chinês, que por motivos de saúde, e que a equipa que apresentou-se na primeira fase e que conquistou o primeiro lugar na primeira fase, tinha todas as condições para alcançar a final, assim como a Ponta do Parque, que também, na primeira fase, a meio da primeira fase, também não pôde contar com o seu atleta chinês, por motivos também diferentes, e que estas duas equipas podiam ter outro tipo de resultados, é exemplo do ano passado, que como nós tivemos 4 equipas da Madeira a disputar no play-off, 2 masculinas e 2 femininas, dessas 4, 2 chegaram à final, nomeadamente a Ponta do Parque chegou na final feminina e masculina e por sua vez sagrou-se campeão nacional. Este ano, as 2 equipas que lutaram no play-off, o São Roque ficou-se pelas meias finais e a Ponta do Parque também pelas meias finais, também perdeu o concurso da sua atleta chinesa. Portanto, um conjunto de circunstâncias que condicionou, digamos, o resultado positivo desta primeira divisão. Se olharmos para o panorama de restante das competições nacionais, nomeadamente da segunda, masculina, feminina e terceira divisão nacional, portanto, são outras equipas, são 10 equipas que estiveram envolvidas e todas elas conseguiram resultados positivos. Desde começando pela manutenção, conseguiram a manutenção. Na segunda divisão masculina, o Sporting Clube do Porto Santo voltou a ascender à primeira divisão. Tem a possibilidade de se sagrar campeão nacional da segunda divisão, tendo em conta que venceu a Zona Sul, vai ter que disputar a final no próximo dia de 2 com o Guilherme Abreu, essa final. Na segunda divisão feminina temos mais 2 equipas, neste caso a Cia Madeira conquistou a segunda divisão feminina, o Estreito, independentemente de ter ficado em terceiro lugar, mas como o segundo classificado foi o Mirandela Bahia, não pode subir, portanto subir também de divisão, e o Sporting da Madeira na terceira divisão, conseguiu na última jornada, pelo melhor 7 avaragens, subir de divisão e que vai ter a possibilidade também de discutir o título de campeão nacional da terceira divisão. Portanto, se olharmos para o panorama geral, é um panorama extremamente positivo das 17 equipas que participaram nos nacionais. É verdade que na primeira divisão nacional as coisas não correram bem, mas é desta alternância de sucesso e insucesso que o desporto vive e que faz mover muitas pessoas. E, portanto, acreditamos que, com todas estas dificuldades, vamos acreditar que para a próxima época desportiva as coisas possam se resolver de outra maneira. O futuro é risonho. Essa é a minha pergunta, tendo em conta todos nós sabemos que as dificuldades estão aí e prometem ser maiores. Como é que será o futuro do ténis de mesa? Repare, as dificuldades são gerais, é verdade, não só no setor do desporto, é transversal à nossa sociedade, mas também poderemos, e penso que, digamos, o trabalho está a ser feito, não é de agora, nos últimos 4 anos todos os nossos clubes voltaram a trabalhar na formação, é exemplo disso no último campeonato nacional de iniciados e infantis, campeonato nacional individual que corresponde às provas de singulares, pares e pares mistos, a Madeira trouxe 16 medalhas, de 4 primeiros lugares, 5 de prata e 7 de bronze. Portanto, tudo isto é um trabalho a longo prazo em determinados setores e que vai corresponder àquilo que o Ricardo Faria dizia, que era trabalharmos a longo prazo para que voltarmos a ter nos quadros principais atletas seniores madeirenses. Agora, isto é um trabalho de longo prazo, não podemos querer antecipar etapas. Nos escalões de formação é um trabalho muito minucioso, dá muito trabalho, é preciso muito empenho e esse trabalho está a ser feito. Felizmente a Madeira, ao longo dos anos, tem conseguido apresentar atletas de nível no panorama regional, nacional e internacional e
todos nós, a Associação, conjuntamente com os seus associados, estão a trabalhar nesse sentido. Agora, as dificuldades, nós sabemos, são maiores, mas todos nós vamos trabalhar para colmatar essas mesmas dificuldades. Vamos ter que arranjar alternativas e ao longo dos anos, o desporto nunca viveu de grandes folgas financeiras. Sempre esteve habituado a trabalhar com grandes dificuldades. Portanto, a exemplo daquilo que se fez ao longo dos anos, vamos conseguir, de certeza absoluta, contrariar esta tendência menos positiva em termos financeiros, criando outras alternativas. O nosso tempo já esgotou.